Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, saudações geográficas, eu sou o professor André e nesta aula vamos falar então sobre a agricultura familiar, essa importante modalidade da agricultura, né, que mantém muitas pessoas na zona rural, trabalhando e mantendo as suas famílias e principalmente gerando alimentos então para toda a população, ok? Vamos lá então acompanhar essa aula. Nós estamos aqui com a Viviana, tudo bem, Viviana? A Viviana então é a nossa intérprete de Libras, ok? Vamos lá. Olha só, o objetivo da nossa aula então é compreender as características e o avanço da agricultura familiar no Brasil. Como que vem sendo então, né, utilizada aí a agricultura familiar, como que ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Vamos ver. Olha só, você consome produtos provenientes então, da agricultura familiar? Provavelmente sim, né? E nós vamos ver como. Sua família produz alimentos? Tem uma hortinha aí na sua casa, né? Nem que seja pequena? É importante a gente ter ali a produção de alguns tipos de produtos, né? Livres, de, por exemplo, dos agrotóxicos, né? Para poder ter uma qualidade melhor. Cebolinha, salsinha, uma alface, né? Tudo isso, então, repercute em saúde para as nossas vidas, ok? Muito bem. Então, o que vem ser exatamente a agricultura familiar? É uma modalidade da agricultura em que a família é a responsável pela produção, né, de toda a produção agrícola que tem ali, né? Olha só, por exemplo, nessa imagem, né? Uma família aqui toda empregada, né, no cultivo de hortaliças e ela é dona da própria terra que eles estão plantando, né? Então, esse que é um diferencial. Olha só, eles fazem todo o trabalho, né? Desde o plantio, passando ali então pela manutenção daquelas lavouras, até a colheita e também a venda, né? Então eles participam de todas as etapas, né? Empregando ali a mão de obra de todos os componentes da família que já podem trabalhar ali no solo, né? E um dos diferenciais é isso aqui, ó, a produção de alimentos acontece em pequenas propriedades de terra e se destina então à subsistência. Então o que vem ser a subsistência? A produção para tanto o consumo próprio, né? E o sobressalente, aquilo que sobra, né, é vendido no mercado ali próximo, né? Por exemplo, no comércio local de um município e assim por diante, numa ceasa, ok? Muito bem, vamos em diante então. Tem uma lei, né, criada então em que cita ali a agricultura familiar, né? Olha só, é a lei número 11.326 de 2006, melhor dizendo, que diz que os agricultores familiares são aqueles que que desenvolvem atividades no meio rural, possuem área de até 4 módulos fiscais, já nós vamos explicar o que é um módulo fiscal, mão de obra própria da família e renda vinculada ao próprio estabelecimento, ou seja, a propriedade rural ali. Gerenciando esse estabelecimento e empreendendo ali por parentes. Então, eles mesmos que cultivam, conforme nós já falamos, vendem essa produção e gerenciam, então, essa propriedade rural, ok? Então, mas o que vem ser, então, um módulo fiscal, né? Um módulo fiscal é uma unidade de medida em hectares, que é uma unidade de medida de terras, cujo valor é fixado para cada município, né? Sendo que no Brasil varia de 5 a 110 hectares. Para você ter uma ideia, 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Então, variando de 5 a 110 hectares, né? Então, é uma propriedade ali que visa a sustentabilidade ali, então, daquela família, né? A subsistência e também o excedente, conforme nós já falamos, gerado, então, para vender, né? Próximo ali à propriedade, ok? Muito bem, então vantagens agora da agricultura familiar. Olha só que interessante, né? A agricultura familiar ajuda na criação de renda e emprego na área rural. Vocês sabiam que emprega então cerca de 10 milhões de pessoas no Brasil? Ok? Nós vamos falar mais isso daí. E ainda eleva o nível de sustentabilidade, né? Que é aquela forma de produção em que vai menos agrotóxicos, portanto vai ter mais saúde. É uma produção que vai ter, por exemplo, o manejo do solo de uma forma mais adequada, rotação de cultura, então um tipo de mudança, né? Por exemplo, de alface, depois cultiva-se ali, por exemplo, o milho e assim por diante. Sempre vai mudando o tipo de produção. Isso vai ajudando o solo a repor nutrientes, ok? Então são qualidades também. Dessa forma, então, a qualidade dos produtos é melhor.
que os convencionais que utilizam, né, fertilizantes químicos, utilizam então também os agrotóxicos, né, herbicidas, fungicidas e assim por diante, que são produzidos então com uma grande quantidade de agrotóxicos, esses convencionais. Então, olha só, de acordo com o governo federal, os itens produzidos então, pela agricultura familiar correspondem a aproximadamente 70% de todos os alimentos consumidos no nosso país. Eis, então, a importância da agricultura familiar. Ela é que alimenta a maior parte da população brasileira, né? Já que gera a maior parte dos alimentos. Beleza? Vamos lá, então. Os produtores, então, que se destacam, os produtos que se destacam são, vamos lá, vários tipos de frutas, legumes, verduras, a criação de animais ali, né? Sendo que os principais são, no caso ali da parte vegetal, o milho, o café, a mandioca, o feijão, o arroz, que inclusive é a base da alimentação do povo brasileiro, né? Feijãozinho e arroz aí, o trigo, aí a produção de leite, da carne suína, da carne bovina e também a produção de aves. Então, eles geram uma boa parte do que é produzido no nosso país, tá bom? Aqui tem uma foto ilustrativa, né? O cultivo ali, então, para a produção de hortaliças ali, ok? Muito bem. Então, aqui tem alguns gráficos, 2 gráficos aqui, mostrando, então, a participação da agricultura familiar na produção de alguns tipos de produtos agrícolas. Vamos ver que, então, a mandioca corresponde a 87% de tudo que é produzido no nosso país. O feijão, é cerca de 70%. O milho, cerca de 46%, café, 38%, arroz, 34%, trigo, 21%, a soja, né, que é uma commodity, portanto, ela é produzida principalmente, né, em grandes propriedades rurais, mas mesmo assim, 16% é produzido em pequenas propriedades rurais de agricultura do tipo familiar. E na questão de criação, né, olha só, o leite que vem do gado leiteiro, corresponde então à agricultura familiar a 58%, aves 50%, suíno 59% e produção de bovino cerca de 30%, ok? Então, essa é a importância aí da parte da agricultura familiar para a produção de alimentos aqui. Olha só, o Censo Agropecuário de 2017 aponta que 77%, dos estabelecimentos agrícolas do país são classificados como agricultura familiar. Então está entre os 5 e os 110 hectares que nós falamos ali. Em extensão de área, a agricultura familiar ocupa 80,9 milhões de hectares, o que representa 23% da área total de estabelecimentos agropecuários no Brasil. São os minifúndios, né? Tem os latifúndios, que são as grandes propriedades rurais, e existem os minifúndios. De acordo com o levantamento, a agricultura então familiar representa mais de 10 milhões de pessoas trabalhando na zona rural, o que representa 67% do total de pessoas que trabalham na zona rural. Então, é mais uma importância então da agricultura familiar, ok? A agricultura familiar também é responsável por 23% do valor total da produção dos estabelecimentos agropecuários. Muito bem, vamos lá. E aqui tem um gráfico mostrando, né, por região do Brasil, as que se destacam em questão de agricultura familiar. É a porcentagem, olha só, 50% de a distribuição do número de estabelecimentos, né, de agricultura familiar por região, então, estão no Nordeste do Brasil. Então, a maior parte não, metade dos estabelecimentos rurais no Nordeste é de propriedade de uso para agricultura familiar. Aí vem aí o Sul, né, que tem 19%, o Sudeste com 16%, o Norte do Brasil com cerca de, eu acredito que seja esse aqui com 10%, e 5% que é o Centro-Oeste, que o Centro-Oeste realmente é uma região em que os latifúndios se estabeleceram em maior quantidade, né, em maior proporção, tá bom? Plantação de soja, milho, algodão, que são normalmente então produzidos em larga escala, né, e vendidos tanto para o mercado externo quanto o externo. Muito bem. Aí, só que tem o seguinte, a agricultura familiar ela tem desafios, né? Esses desafios da agricultura familiar são os seguintes aqui, vamos acompanhar? Olha só. Abrangência. Então, é necessário então capacitar os produtores para indicar como aumentar a produtividade e obter melhores resultados. Então, eles têm que saber, né, como que melhora a produção deles, né? E isso, claro, vai investimento
tanto da parte do governo, né, como também conhecimentos que eles podem adquirir por si mesmos, né? Muito bem. Cooperação entre agricultores, então as cooperativas, né, elas são muito importantes porque unem o trabalhador e eles podem ser mais fortes. Por exemplo, uma união de trabalhadores rurais para produzir, por exemplo, leite, pode então ser vendido em uma maior quantidade, né, e disputar melhor no mercado aí, contra, por exemplo, grandes propriedades rurais. Então, eles se unem, eles são mais fortes. Então, olha só, as cooperativas devem fortalecer as atividades a favor do agricultor, em vez de mirar o faturamento e a lucratividade, né? Então, é um balanço ali entre, claro, todo agricultor tem que ter o seu lucro, porém, né, já foca mais na questão de qualidade, né, ali, dessa cooperação entre os agricultores. E também qualificação dos agricultores com tecnologia. Então, atualmente, sem tecnologia você não consegue produzir, né, e vender isso porque tem concorrentes. Para que o seu produto seja de boa qualidade e um preço competitivo, você precisa adquirir tecnologias, como por exemplo, olha só, capacitação para trabalhar com as tecnologias disponíveis, né? Isso também impacta a administração da propriedade, já que existem muitos sistemas com essa finalidade e que facilitam todo o processo. Então eu uso, por exemplo, de sementes melhoradas geneticamente, melhoria da qualidade do solo, né, por meio de, por exemplo, colocar o calcário no solo para melhorar ou diminuir a acidez do solo, poder fazer então o plantio direto, né, que facilita, e assim por diante. São técnicas, né, que são aprendidas. No Paraná, temos a Embrapa, né, melhor dizendo, temos similar à Embrapa, né, que é paranaense, que ajuda então o agricultor a melhorar os seus produtos, tem um auxílio técnico, né, e tem cursos também para poder então melhorar geneticamente então os seus produtos, ok? E também, claro, para poder então produzir esses produtos com qualidade e ter competitividade no mercado, ok? Vamos então para a nossa primeira atividade. Então tudo aquilo que a gente falou aqui, vamos sintetizar por meio dessa atividade aqui, olha só. De acordo com o estudado até aqui, escreva a sua opinião sobre qual a importância da agricultura familiar. Então você prestou atenção então como que nós destacamos alguns pontos importantes da agricultura familiar? Do ponto de vista então social, né, quantas pessoas empregam, você pode citar aí, né, na área rural, né, quantos por cento da agricultura familiar emprega, econômico, né, a questão econômica, sabemos então que ela tem a sua porcentagem então na geração de recursos, né, no nosso país, e também na questão ambiental, se polui mais, polui menos, se usa mais ou menos agrotóxicos. Cite então e utilize os dados que nós citamos aqui, tá bom? Em seguida retornaremos com a correção.
E aí, meus alunos, conseguiram responder então quanto à importância da agricultura familiar, né, no nosso país? Vamos ver então alguns detalhes. Antes, só relembrando a palavrinha que eu esquecia na parte anterior, né? Então a Emater é a empresa brasileira, paranaense no caso, que ajuda os agricultores com técnicas, né, agrícolas e também na questão de criação de vários tipos de rebanhos, né, bovinos, suínos e assim por diante. Então, ela é muito importante no estado do Paraná, tá bom? Vamos lá então? Então, olha só, na nossa possível aqui resposta, né, na resposta sugestiva, sabemos que a agricultura familiar ela tem a sua importância, por exemplo, porque ela gera produtos com melhor qualidade, né, nutritiva, no sentido de livre de agrotóxicos, né? Ela é um produto mais natural de um modo geral. E também emprega, né, a maior parte da população rural atualmente no Brasil, cerca aí de 10 milhões de pessoas, ok? Então vamos dar uma lidinha aqui, ó. E é também responsável por 70% dos alimentos produtivos, né, produzidos no Brasil. E geralmente utilizando então menos agrotóxicos, conforme já falamos aí, para a produção que o agronegócio, no caso, né, usa em maior quantidade. E emprega então cerca de 67% das pessoas ocupadas no setor agropecuário, tá bom? Selecionei alguns dados aqui, né, dos vários que você poderia citar aí e fizemos aqui um resuminho, tá bom? Vamos adiante. Vamos falar então agora do PRONAF, né? O que é o PRONAF? É o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, conhecido então aí no país desde 1995 como PRONAF. Qual o objetivo ou os objetivos do PRONAF? Vamos ver então? Então, olha só, ele serve para prestar um atendimento diferenciado aos pequenos agricultores, né? Por exemplo, fornecendo ali então recursos financeiros a taxas de juros bem baixos, né, comparados com o mercado comum, ok? E aquele cuja produção é resultado então de sua própria força, né, esse agricultor familiar, né, força de trabalho ou da mão de obra familiar. Para fortalecer as atividades envolvidas com o agricultor familiar, o agricultor familiar, o PRONAF conta com as menores taxas de juros para financiar então o produtor rural, né, no mercado, para ele poder ser competitivo, né, uma vez que, como ele depende então de assistências técnicas, né, geralmente do estado, né, assim por diante de cada estado, né, eles precisam também ser competitivos. Não adianta só você produzir e depois não ter para quem vender, né? Não ter um mercado certo. Então, atualmente aí temos um reforço aí do PRONAF para poder então financiar essa produção, né, com juros mais baixos e assim por diante, tá bom? Vamos lá então. Então, os recursos cedidos devem ser destinados para o desenvolvimento da produção. Nesse sentido aí, então, os agricultores familiares podem investir em, vamos lá, alguns exemplos compra de maquinários para, né, tanto a produção de alimentos, como também para a criação dos rebanhos, desde produção de leite e também outros tipos de alimentos como a carne, né? Então, você precisa de maquinários para isso, né? Tratores, implementos agrícolas, tá bom? Sistemas de irrigação, né, e de armazenagem. Então, por exemplo, silos, né, investir em silos para armazenar os grãos, ou então um sistema de irrigação, né, para bombear essa água para a lavoura, então por sistema de gotejamento. Correção do solo, como por exemplo utilizar o calcário, né, para corrigir a acidez do solo, ou então com adubação orgânica. Recuperação de pastagens, melhoria genética, né, tanto de rebanhos como também de sementes, tecnologia e modernização da estrutura de produção. Então, tudo isso, então, é o PRONAF que procura fomentar, tá bom? Outros produtores, então, utilizam então, esses recursos para também outros fins, né? Fazem, então, financiamento, por exemplo, a aquisição de insumos, né? Produção de mudas e sementes, a promoção de ração e vacinas para os animais, né, que os animais precisam também ser vacinados e ter ali a sua ração, e outros tipos de tratos culturais. Muito bem. E o estado do Paraná, olha só, tem uma parceria com os agricultores familiares, né? Olha só que interessante. Se você, ao estudar na escola, né, já comeu algum alimento, né, alguma verdura, algum legume,
provavelmente você se alimentou com um dos produtos ou vários produtos da agricultura familiar, porque o estado do Paraná, olha só, os alimentos da agricultura familiar enriquecem a merenda escolar. O governo do Paraná, então, firmou contratos com cerca de 180 cooperativas de agricultores familiares, né, e associações para garantir a entrega de alimentos a mais de 2,1 mil escolas. Então, as escolas são abastecidas com esses produtos aí que vêm direto do campo, né, dos produtores rurais, ok? Muito bem, como na imagem nós estamos vendo aí, né, a alface. Então, segunda atividade então, que temos nesta aula, vamos lá. Analisando então o que estudamos agora nessa segunda parte da aula, né, sobre a agricultura familiar, explique a importância de programas como o PRONAF, né? Então, você escutou aí o que é o PRONAF, né? Para a agricultura brasileira. Então, explique aí como é que o PRONAF funciona, o que ele financia e quais são os objetivos, tá bom? Então, depois nós voltamos com a correção. Conseguiu responder aí, meu caro aluno? Vamos lá então para a nossa resposta sugestiva. Então, olha só, nós perguntamos então qual a importância do PRONAF para a agricultura familiar. Então, na nossa resposta sugestiva aqui, ó, o PRONAF então, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, foi criado em 1995 pelo governo federal de então, com o objetivo então de prestar um atendimento diferenciado aos pequenos agricultores. Por exemplo, fazendo financiamentos a juros mais baixos, né? Para que o agricultor possa então comprar sementes melhoradas, possa então utilizar então em melhoramento do rebanho, né? Possa comprar implementos agrícolas, maquinários, possa melhorar o solo e assim por diante, para ter uma produção melhor. Então, para ter uma competitividade melhor no mercado, tá bom? Então, essa é a importância então do PRONAF de forma sucinta, resumida. E o que nós vimos então, nesta aula? Nós vimos então que a agricultura familiar tem uma grande importância no nosso país, né? No Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.